da Bíblia, do Velho Testamento, no capítulo 12. Então esteja orando, o nome da esposa dele é Elisângela. É uma moça, uma boa moça, uma moça que também tem os seus problemas, suas dificuldades também, mas o Senhor tem sustentado, mas agora vai ser um momento muito difícil para ela. Sozinha não é fácil, não é fácil. Perder alguém não é fácil. Mas vamos lá. Todos encontraram? Êxodo capítulo 12, apenas o verso 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Só a título de curiosidade, é interessante que desde a criação do mundo, desde que o Senhor decidiu escrever a história da humanidade, o Senhor já existia. Mas depois que Ele criou a humanidade, vamos imaginar que o calendário foi zerado ali e começou a história da humanidade com um novo calendário. Só que nesse momento, o povo estava servindo de escravo no Egito e Deus usou a vida de Moisés para ser um libertador e disse para o povo assim: olha, eu sei que vocês podem estar no mês tal, no ano tal, mas para vocês, a partir de agora, é vida nova. Então eu quero que vocês entendam que a partir de hoje vai ser o primeiro mês. Por mais que eles estivessem contando que eles poderiam estar lá no mês, é claro que não é esse o nome que é aplicado lá, mas eles estivessem, por exemplo, no mês de abril, que coincidentemente é o início do calendário deles, vocês falam, agora vai começar tudo de novo. Então é como se fosse janeiro para vocês. Então hoje vai ser o primeiro mês do ano para vocês, o primeiro ano. Tudo vai iniciar. Só para você esclarecer um pouquinho a você, para você entender por que eu li apenas esse versículo, tá? Meus irmãos, nem tudo que é novo se torna novo para nós. Vou repetir. Nem tudo que é novo se torna novo para nós. Pastor, mas como pode ser algo que é novo passa a não ser novo para nós? Deixe-me dar um exemplo para você. Vamos aqui para o universo masculino um pouquinho. Depois eu vou para o universo feminino, tá bom? Você pode comprar um veículo com uma baixa quilometragem. Por exemplo, eu tenho esse carro meu aí, é 2004. Ele está com 201 mil quilômetros rodados. Eu comprei ele com 160 e poucos mil. Já rodei um pouquinho. Ele está com 201, mas você encontra carros desse mesmo ano, dessa mesma marca, desse mesmo modelo. Você vai encontrar carro há pouco tempo. Eu encontrei um carro desse, 2004. Sabe quantos quilômetros ele estava, André? 70 mil quilômetros. E não tinha feito o motor. Era um carro, ano 2004, mesmo modelo do meu. Só que desde que foi criado esse carro, no ano 2004, o dono do carro estava vendendo o veículo. É claro que ele estava pedindo um valor lá em cima, mas o carro tinha andado apenas 70 mil quilômetros. Bom, você pode comprar um veículo com uma baixa quilometragem, como esse que eu disse para você aqui, mas se ele for da mesma marca, se ele for do mesmo modelo, se ele for do mesmo ano do carro que você já possui, embora ele seja um carro mais novo que o seu em termos de uso, ele não diferirá em nada do seu. Por quê? Será um carro novo, mas não será um novo carro. Por quê? Se você colocar o seu carro com 200 mil quilômetros, como está o meu, e você comprar o carro idêntico ao meu, que está com 70 mil quilômetros, a única coisa que vai mudar é que é um carro menos rodado. Mas se você for olhar, é um câmbio automático, a mesma coisa. Você talvez, pode ser até que coincida a cor do carro. Se você olhar o estofamento, você vai ver que é o mesmo estofamento de couro, ele tem os mesmos recursos, a mesma coisa. Mesmo que você olhe e fale assim, poxa, esse carro está mais novo, porque ele rodou muito menos. É verdade, mas não será um novo carro. Porque se você sentar dentro do seu, e sentar nesse carro que no seu que tem 200 mil, e sentar nesse outro que você comprou que tem 70 mil, é o mesmo carro. E ao dirigir, você não vai perceber o quê? Diferença nenhuma, porque é o mesmo carro. Agora vamos para o universo feminino um pouquinho. Vocês, mulheres, podem comprar, eu não sei se sapato tem ano, né? Mas eu coloquei aqui, porque eu não sou especialista nisso. Mas vamos imaginar que você compre um sapato novo na loja. Coisa que as mulheres não gostam muito, né? Mulher não gosta muito de ficar comprando sapato, né? Essa é coisa de homem, né? Estou sendo sarcástico aqui. Você vai na loja, compra um novo sapato, um sapato novo, mas se ele for da mesma marca,
do mesmo modelo, talvez até do mesmo ano, em nada ele diferirá do que aquele que você tem na sua casa, se ele for da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano. Será um sapato novo, mas não será um novo sapato. Por quê? Se você colocar, vai ser a mesma coisa. Você vai olhar, você vai ver aqui. Você comprou na mesma cor, na cor bege, como os outros dizem. Na cor bege. O seu também é bege. O número seu é 36, 37, esse também é 36, 37. Se tiver alguns enfeites, tem a mesma coisa. Então, se você colocar um e colocar o outro, a única coisa que pode acontecer é que, se alguma pessoa for muito observadora, vai perceber que tem um leve desgaste esse sapato que você já tem há alguns anos. Ou a pessoa que não for observadora vai falar assim, poxa, a pastora vem sempre com o mesmo sapato. E aí você pode dizer assim, não, na realidade não, são sapatos de anos diferentes, mas é o mesmo sapato, o mesmo modelo, a mesma coisa. O sapato novo não vai ser um novo sapato para vocês. Nós acabamos de entrar no ano de 2023. Quem diria, hein? Eu que nasci em 1967, a gente sempre espera viver um bom tempo, não é verdade? Mas imaginar, quando eu era garoto, lá nos anos 80, que eu tinha meus 13 anos de idade, imaginar que eu chegar no ano de 2023, até porque na minha época em que eu era garoto, as pessoas não iam tão longe assim, né? As pessoas morriam mais cedo, morriam com 40 anos, com 50 anos. Os que iam mais longe eram 60 anos. Então você se imaginar, com 13 anos, imaginar chegar no ano de 2023, tá? Até porque lembra-se daquela época que nós passamos, no ano 2000, tinha até uma profecia muito engraçada que dizia assim, 2000 chegará, mas 2000 não passará. E nós já estamos em 2023, já passamos por 2000 e já estamos no ano de 2023. O ano de 2023 é um ano novo. Por que ele é um ano novo? Porque nós nunca vimos o ano 2023. Nós nunca passamos por ele. Nós nunca experimentamos o ano de 2023. Estamos experimentando agora. Estamos vivenciando agora. Mas embora ele seja um ano novo, ele pode não ser para muitos um novo ano. Talvez algumas pessoas vão chegar, eu faço votos que isso não aconteça, mas algumas pessoas vão chegar no ano de 2023 e se perguntarem para ela, como é que foi o seu ano de 2023? A mesma coisa que 2022. Não mudou nada. Continuei trabalhando no lugar que eu não queria trabalhar, continuo ganhando o mesmo salário, porque não foi aumentado, continuo pagando aluguel, aquele carro velho continua me dando problema, sempre quebra, todo mês quebra, de 2 em 2 meses eu fico gripado. Tem aquele vizinho chato que não mudou, ele renovou o contrato para mais 4, 5 anos, vai ficar lá. Não mudou nada. Infelizmente, algumas pessoas podem chegar no final desse ano e verbalizar isso. E nada mudou. Mas preste atenção. Mas embora ele seja um ano novo, 2023, ele pode não ser um novo ano para muitos. Por quê? Porque ele pode ser apenas uma extensão do ano de 2022. Onde tudo o que está acontecendo na sua vida vai continuar acontecendo no ano de 2022. Por quê? Porque não é o ano novo que vai tornar novas todas as coisas. O ano pode ser novo, mas quem terá capacidade de tornar ele num novo ano é você e eu. Porque senão as coisas vão continuar caminhando na mesma direção. Talvez você diga assim, pastor, não entendi muito bem. A diferença é a seguinte, é que o que torna um ano novo em um novo ano, são os acontecimentos que vão surgir em nossas vidas particulares. E também a forma com que nós vamos administrar aquilo que vier sobre as nossas vidas. Porque quando veio a pandemia, não veio só para os pobres, nem só para os ricos, nem para a classe média, veio para o mundo todo. A forma com que cada um administrou viver em meio à pandemia é que fez toda a diferença. Algumas pessoas foram tomadas pelo medo, e eu não as critico. Porque todos nós, eu acho que sentimos medo. Talvez com intensidades diferentes, mas todos nós sentimos medo.
Então eu não posso julgar aquele que de repente ficou apavorado, angustiado, por conta de pensar que ele poderia contrair a Covid-19 e vir a óbito. Nós tivemos dentro da nossa família, infelizmente, a morte do pai do Weber, o pastor Gilberto, que esteve conosco aqui. Ele faleceu. Michele casou em novembro, quando foi em fevereiro, descobriu que ele estava doente, ele a esposa melhorou, ele foi internado, não demorou muito tempo, foi entubado, faleceu. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem anos após anos, a mesma monotonia, a mesma rotina, muitas vezes desnecessária. Porque aquilo que se torna monótono e rotineiro em nossas vidas, se torna monótono e rotineiro porque nós permitimos. Eu sei, até perguntei para mim, hoje eu estava com dificuldade de lembrar a palavra rotina, pastor. Não vinha na minha mente. Eu explicando para minha esposa, amor, é aquilo que repete sempre. A gente estava lutando para tentar lembrar. Aquilo que você faz todo dia, amor, que você levanta, vai fazer o café todo dia. Enquanto isso, eu vou buscar o pão todo dia. Você limpa a casa todo dia. Eu vou no açougue todo dia. Não vou todo dia no açougue. Tem dia que tem que comprar um ovinho, então não precisa ir no açougue, né? Então a gente deixa a carninha de lado, come um ovinho, que faz bem também. Aquelas coisas, você toma banho todo dia, escova o dente todo dia, troca de roupa todo dia. Essas coisas que você vai trabalhar todos os dias, se torna rotina na nossa vida. Algumas rotinas são obrigatórias, como por exemplo, trabalhar. Nós temos que fazer isso. Através do trabalho vem o sustento, o pão nosso de cada dia. Mas se eu perguntasse para você, você gostaria de trabalhar todo dia, viver essa rotina? Eu acredito que só o André, né, André? Nós já conversamos sobre isso, assim, pastor, e eu falei, olha, rapaz, infelizmente eu estou contigo também. Se a gente pudesse não fazer nada assim, que fosse obrigatório, você não vai viver a vida ociosa, sentado, coçando frieira, nada disso. Mas que você, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo que você quer. Mas não dá, não é bem assim que funciona. Mas quantas pessoas vivem essa monotonia? Um ano novo, como o ano de 2023, ele não traz com ele mudanças e novidades. O ano não traz nada. Ele apenas serve de palco para que mudanças e novidades entrem em cena. Por exemplo, se você pegar, quando começou a pandemia, foi 2019? 2019? Hã? Se você for olhar quase os 2 anos que nós tivemos de pandemia, não mudou muita coisa. Era aquilo ali. As pessoas ficavam... O que aconteceu foi que parece que o vírus não teve mais a mesma potência, a mesma capacidade, e pessoas tiveram suas vidas preservadas. Mas nós continuamos sendo bombardeados mais do que 1 ano com esse vírus. Eu queria então essa noite, fim de tarde, início de noite, eu quero propor a vocês que não esperem nada de um ano novo. Porque um ano novo não vai trazer nada para você. Mas torne esse ano novo em um novo ano para você. É isso que eu gostaria que você hoje, quando sair daqui e ir para a sua casa ou para o lugar onde você irá, que você entenda que pode entrar 23, 24, 25, 26, 30, 32, quantos anos vierem o Senhor permitir. Esses anos não têm a responsabilidade de trazer nada para você. Agora, se você espera algo de novo desses anos que irão surgir, bem como esse 2023, na realidade é você que vai ter que tornar o ano novo em um novo ano. Algo diferente para a sua vida. Por isso eu quero então conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Sabe por quê? Deixe-me falar para você o que um ano novo pode trazer. Mas só um novo ano pode trazer outras coisas. Por exemplo, um ano novo, ele pode até gerar em nós expectativas. Mas um novo ano pode gerar em nós planos. Qual que é a grande diferença? Quem é que não chega no final do ano, no dia 31 para o dia 1º, não cria expectativas de que o ano vai ser melhor, de que os dias serão o quê? Melhores, que algumas coisas que você não conseguiu realizar
mesmo com a ajuda, pedindo a ajuda do Senhor, a orientação do Senhor, mas elas não se concretizaram. Talvez não foi em 22, mas 2023 pode acontecer. E todo esse desejo que fica dentro da gente, cria em nós o quê? Expectativas. Algumas pessoas olham para a passagem do ano, elas vibram, entendendo que o ano que está por vir será um ano muito melhor. Outras pessoas olham e dizem assim: olha, eu fico um pouco assustada quando tem a virada de ano. Por quê? Porque a gente fica um pouco temeroso com o desconhecido. Ninguém sabe o que vai acontecer, por exemplo, depois do que está acontecendo lá em Brasília agora. Alguns estão torcendo para que aconteça alguma coisa naquilo que ele está pensando. Outros estão torcendo para que joguem as bombas de gás lacrimogêneo e o povo sai de lá, vai embora e termine tudo isso aí. Mas nós não sabemos, porque nós não somos oniscientes. Esse atributo é um atributo único e exclusivo de Deus. Nem os anjos sabem disso. Até o próprio Jesus, enquanto encarnado, ele disse que não sabia. Enquanto encarnado, ele não sabia do tempo das coisas, quando iria acontecer. Só Deus tem esse atributo. Agora, todos nós geramos, consciente ou inconsciente dentro de nós, expectativas. Por quê? Porque um ano novo gera em nós expectativas. Mas um novo ano gera em nós o quê? Planos. Por quê? Deixa eu dar um exemplo para você, para ilustrar um pouco essa verdade. Marcos capítulo 5, verso 27 e 28 diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu vou ler esse versículo de trás para frente. Eu vou colocar a expectativa em primeiro lugar, depois eu vou colocar o plano em segundo lugar. Por isso vou ler esse versículo de trás para frente. Quando ouviu falar de Jesus, todo mundo sabe a quem está se referindo, àquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Quando essa mulher que tinha esse fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, ela pensou com ela: se eu tão somente tocar no seu manto, eu sei que eu serei curada. Aí então, isso era uma expectativa, e era uma expressão da sua fé. Ela não precisava pedir para Jesus, segundo ela, que orasse por ela. Ela não precisava nem sequer tocar no corpo de Jesus. Ela disse a ela mesma: olha, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Mas ela não só criou essa expectativa, ela elaborou um plano não muito difícil, mas um plano temeroso, porque a mulher, no estado em que ela se encontrava na hemorragia, ela não poderia estar passeando no meio das pessoas. Então o que ela diz dentro dela? Se eu tão somente tocar no manto, aí eu vou ser curada. Há muitos anos eu vivo esse problema, então eu vou fazer isso. Então o que ela faz? Ela sai do lugar onde ela está e atravessa em meio à multidão, ou gatinhando, de um jeito, ou de ano, rastejando. Ela vai lá e toca na orla de Jesus, das vestes de Jesus. Jesus, no exato momento, ele diz assim: eu sei que de mim saiu virtude. Porque ele estava dizendo: alguém me tocou. E os discípulos acharam absurdo ele falar aquilo. Por quê? É óbvio que alguém tinha tocado Jesus. Ele estava rodeado por multidão. As pessoas queriam falar com ele, as pessoas queriam que ele orasse por ela, as pessoas queriam receber um milagre. Então era muito natural que Jesus estava vivendo comprimido ali. Então quando ele diz: olha, alguém tocou em mim, os discípulos ficam de certa forma assim: poxa, Jesus, será que alguém, não só uma pessoa tocou em você, várias pessoas? Não, ele disse assim: alguém tocou em mim de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu o quê? Virtude. Aquela mulher chegou naquele tempo, ela disse assim: ó, eu tenho expectativas que se eu tocar, eu vou ser curada, mas eu preciso tocar. Então ela elaborou um plano. Qual é o plano? Sair do lugar onde ela estava e chegar até próximo de Jesus e tocar apenas nas vestes de Jesus. E exatamente o plano que ela elaborou, exatamente aconteceu do jeito que ela imaginava em sua mente. Se eu fizer assim, assim vai acontecer. Sabe, meus irmãos, o ano novo, quando você passa e quando você inicia a abertura de um novo ano, gera dentro de nós essas expectativas de que muitas coisas podem acontecer. Mas elas só vão acontecer e vai tornar-se para você um novo ano se você, juntamente com pessoas que talvez tenham o mesmo propósito, você possa ter planos. Porque se você não tiver planos para que em determinada área que você não está satisfeito, você está insatisfeito,
que você busca uma mudança de vida, se você não fizer plano nenhum para que isso venha a acontecer, nós sabemos que existem coisas que somente Deus pode realizar. Mas existem coisas que, embora Deus possa realizar, Ele espera que o homem realize. É um trabalho de parceria. Então, o ano novo, ele gera expectativas. Mas um novo ano pode gerar em você o quê? Planos. Para que aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, possa vir a acontecer mediante o quê? Os planos. Olha o que diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Uma das coisas que eu aprendi em planejamento é que quanto mais tempo você gasta planejando, menos tempo você passa executando. Agora, se você fizer o contrário, se você tiver pressa de executar, gastar muito pouco tempo no planejamento, certamente você gastará muito tempo na execução do projeto. Por quê? Porque o sucesso da execução de um projeto particular ou de uma empresa que você trabalha vai depender do tempo que você vai gastar planejando esse projeto. Eu recebi a visita dos tios da minha esposa, que considero obviamente também meus tios. Ele é pastor jubilado, 50 anos de pastorado. Ele entrou na nossa casa, ainda não acabada, mas ele olhou assim e disse assim: Mauro, eu gostei muito da forma com que vocês distribuíram a casa de vocês. É um terreno de 5 por 25, não é um terreno gigante, é um meio lote, né? Olhando para alguns terrenos que existem aqui nas imediações de 10 por 30, 10 por 40, ele falou assim: olha, eu gostei do jeito que você aproveitou o terreno todo, embora não é um espaço muito grande, porque onde ele mora, ele tem um terreno lá de 11 por 30 de comprimento, ele construiu só na metade. Eu falei: pois é, tio, eu tenho só essa metade, o que deu para fazer foi isso, mas a forma com que você aproveitou o terreno foi muito boa. A questão é o seguinte, não é o que você tem, mas o que você vai fazer com aquilo que você tem. E eu quero que você, nesse ano de 2023, não fique olhando para o céu e apenas esperando que as expectativas que você alimentou dentro de você, na virada do ano, simplesmente venham a acontecer do nada. Isso exigirá de você que você tenha o quê? Planos. E é interessante que ele diz assim: os planos, mas os planos bem elaborados levarão você à fartura. Mas se você tiver com muita pressa de que aquilo que é uma expectativa seja suprido e não gastar tempo elaborando, você vai acabar o quê? Na miséria. Provérbios 20:18, ele dá um conselho para aquele que quer ter não só um ano novo, mas um novo ano. Ele dá um conselho dizendo assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Ora, se o ano novo gera em você expectativas, e só um novo ano vai gerar em você o quê? Planos. Mas quando você for fazer esses planos, é necessário que você busque o quê? Conselhos. Algumas pessoas não são bem-sucedidas, não porque elas não fazem planos, mas porque às vezes elas fazem planos sozinhas. E elas não buscam conselho de pessoas mais experientes. E obviamente quando eu digo de uma experiência maior, não estou dizendo de pessoas que simplesmente têm uma idade maior do que a sua. Porque nós vamos encontrar, infelizmente, pessoas de uma idade muito mais elevada que a nossa e que ainda não têm juízo, não têm a cabeça no lugar. E você vai encontrar talvez pessoas mais novas, mas que terão para dar para você um bom conselho. Então, meu irmão e minha irmã, você quer apenas um ano novo? Se você quer apenas um ano novo, ele já começou, está aí, é 2023. Mas se você quer um novo ano na sua vida, você precisa fazer planos. E quando você for fazer planos, não deixe de pedir conselhos, para que os seus planos sejam bem sucedidos. Amém? Outra verdade, um ano novo, ele gera em nós sonhos, mas só um novo ano gera em nós realizações. Quantas pessoas estão vivendo ano após ano de sonhos? Sonhos são sonhos. Agora, o sonho que nós temos, eles precisam, com o consentimento do Senhor, tornar-se realidade, porque ninguém vive de sonhos. Aí eu passei uma vida sonhando ter uma casa própria, mas eu nunca consegui concretizar esse sonho.
Eu passei a minha vida esperando, sonhando com um príncipe encantado, enfiado dentro de um buraco. Não o príncipe, você esperando que o príncipe achasse você dentro de um buraco. Fica difícil, a pastora está dizendo. Tanto é que ela sabe que ela teve que sair do buraco para me achar. O ano novo, ele gera em nós sonhos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já estou até vendo o que vai acontecer. Mas só um novo ano vai gerar em você as realizações desse sonho. Neemias 2, versos 5 e verso 18, eu acho que esse texto vai ilustrar muito bem a diferença de você viver apenas sonhos ou de você viver das realizações desses sonhos. Neemias 2, 5, 18 diz assim: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Qual era o sonho de Neemias? Quando ele recebeu a notícia do seu irmão Anani, se eu não me engano, de que a cidade dos seus antepassados, dos seus pais, se encontrava em plena ruína, dentro dele nasceu um sonho: eu quero voltar, porque ele estava onde? Lá na Babilônia. Ele estava vivendo uma vida razoavelmente boa, ele era copeiro do rei, tudo bem. Ora, era ele quem servia o rei, ele vivia bem. Mas quando ele recebe a notícia de que as pessoas que não foram expatriadas, que continuaram lá, porque quando houve a deportação, a primeira deportação, você acha que levaram velhos? Não, o povo que foi deportado eram pessoas boas, que poderiam render alguma coisa. Os velhos ficaram lá, e a cidade foi totalmente destruída quando foi levado para o cativeiro. Então Neemias recebe a notícia e recebe, dizendo: olha, sabe o lugar de onde você veio, de onde são os seus pais, seus antepassados, está totalmente destruída. Naquele momento nasce dentro dele um desejo, um sonho: eu quero voltar para aquele lugar e reconstruir a cidade. Mas olha que interessante, Neemias poderia ter convivido apenas com esse sonho, e dizendo para ele mesmo: isso é impossível, como é que eu vou voltar para Jerusalém se eu sou copeiro do rei? Provavelmente ele não vai deixar nem eu ir. Outra coisa, se eu voltar para Jerusalém, eu não posso contar com a mão de obra que lá está, porque são pessoas velhas, elas não têm mais forças. Que contingente eu terei que ter para que eu possa reconstruir essa cidade? Ele poderia ter convivido com tudo isso e talvez ter trazido até uma desculpa para si próprio. Eu tenho um sonho, o meu sonho era reconstruir a cidade de Jerusalém, mas não tem como, então eu vou deixar esse sonho guardado, arquivado. Não, Neemias não se contenta com isso. Aí nós vamos pular para o verso 18, que ele diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Agora Neemias já está em Jerusalém, porque ele pediu o consentimento do rei e o rei autorizou. Ele só quer saber quando você vai voltar. Ele estabeleceu uma data, mas ele foi. Quando ele chega lá, ele olha para a cidade. Inclusive o texto, se você ler todo ele diz que ele olha para a cidade e as pessoas que estavam lá, os sacerdotes, ele não disse nada para ninguém. Ele só foi avaliar o estado da cidade. Depois ele volta, então vem o versículo 18 que diz: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: Neemias, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Neemias não queria viver apenas um ano novo, ele queria viver um novo ano, não só para ele, mas para todas as pessoas que ali estavam. O desejo dele, o sonho que ele tinha, era reconstruir. Só que ele não queria viver apenas na dimensão do sonho, ele queria tornar aquele sonho realidade, uma realização pessoal, que traria benefício não só para ele, mas traria benefício para toda uma nação. E foi isso que ele fez. Quero perguntar para você: em que dimensão você está vivendo? Só dos sonhos? Quando virou 2022 para 2023, você disse assim: eu tenho sonhos para esse ano de 2023. Porque o ano novo, ele gera em nós sonhos. Mas só um novo ano gera em nós realizações desses sonhos. Talvez você diga assim: não chegou o momento certo. Não chegou o momento certo, ou você não deu o passo certo ainda? Às vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo: por que algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida? Porque Deus assim não quis? Ou porque eu ainda continuo apenas vivendo no âmbito de sonhos?
Entra 23, entra 24, entra 25, entra 26, e eu ainda estou vivendo os sonhos, e não de realizações desses sonhos. Olha o que diz Eclesiastes 20, verso 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, você tem sonho, uma das coisas que você tem que banir da sua vida é a preguiça. Porque se você tiver sonho, mas for um preguiçoso, eu diria para você, aborte esses sonhos, porque eles nunca vão acontecer por causa da sua preguiça. Pastor, mas existem coisas que só Deus pode fazer. Então fique tranquilo, que aquilo que cabe a Deus e somente Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas como eu digo para vocês sempre, o trabalho com Deus é sempre um trabalho de parceria. Aquilo que é possível você faz, aquilo que é impossível o Senhor fará, tendo o Senhor concordado com o seu projeto, o seu plano. Agora, se você for alguém preguiçoso, alguém que sonha ser alguém que sonha alcançar um determinado lugar, mas você é muito mais preguiçoso do que alguém que se dedica para alcançar o seu sonho, então eu vou dizer para você que as suas realizações nunca acontecerão, e tudo aquilo que está na sua mente não passará apenas do quê? De sonhos. Porque é essa capacidade que o ano traz, ele tem a capacidade de trazer para nós, apenas sonhos. Mas as realizações vai depender muitas vezes de uma postura, de uma decisão, de uma escolha que nós fizermos. Olha o que diz Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Apóstolo Paulo, se possa assim dizer, embora o texto não fale, ele tinha um sonho. Qual que era o sonho do apóstolo Paulo? Ele queria ter uma casa melhor, ele queria constituir família, ele queria fazer viagens de passeio, não. O sonho do apóstolo Paulo é que ele pudesse, eu gosto muito desses dois verbos que aqui estão, terminar a corrida e completar o ministério. Esse era o sonho. E Paulo disse assim: olha, se eu conseguir, porque esse é meu sonho, mas eu quero tornar ele realidade, eu quero que isso seja uma realização. Qual era a realização de Paulo? Terminar a corrida e completar o ministério. Tanto é que ele chega no fim da sua vida. Qual é a fase mais famosa que nós conhecemos, que saiu dos lábios do apóstolo Paulo, referente àquilo que ele esperava, do sonho que ele tinha? Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ou seja, aquilo que era um sonho para o apóstolo Paulo, terminar a corrida e completar o ministério, tornou-se realidade no fim da sua vida. Ele terminou a vida com a sensação assim: missão cumprida. Eu estou indo embora, mas eu estou indo embora com aquela sensação, com a convicção, melhor dizendo, de que aquilo que o Senhor Jesus Cristo confiou em minhas mãos, eu terminei e eu completei. Não deixei nada a concluir, não deixei nada para ser terminado. Eu quero perguntar para você, e você, que entrou agora no ano de 2023, continua com os sonhos de 90, 92, 94, mas o que você vai fazer para que esses sonhos se tornem realidades na sua vida? Porque o ano novo, ele pode gerar em nós o quê? O ano novo pode gerar em nós o quê? Sonhos. Mas só um novo ano pode gerar em nós o quê? Realizações. Senão você vai terminar 2023 com o mesmo sonho, sem realizá-lo. Outra verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês: um ano novo gera em nós desejos, mas só um novo ano gera em nós mudanças. Vou repetir: um ano novo, ele tem a capacidade de gerar em nós o quê? Desejos. Mas só um novo ano vai ter a capacidade de gerar em nós o quê? Mudanças. Lucas 19, verso 3 e verso 8 diz assim: ele queria ver quem era Jesus. Essa passagem está se referindo àquele personagem de nome Zaqueu. Mas, sendo de pequena estatura, ele não conseguia, por causa da multidão, mas ele queria ver.
Ele tinha vontade de saber quem era este Jesus. Era um desejo que ele tinha. Mas toda vez Jesus estava cercado por multidões, ele não conseguia. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Então ele decide caminhar, ir adiante, subir numa árvore e falar assim: pelo menos aqui eu vou tornar aquilo que é apenas um desejo, eu vou mudar isso. No verso 8, ele diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu estava dizendo: eu tenho um desejo de conhecer Jesus Cristo. E ele o conheceu. Mas só conhecer Jesus Cristo não faz mudança nenhuma. Você precisa fazer desse Jesus Cristo que você conheceu, não só o teu Salvador, mas aquele que tornar-se-á para você o Senhor da sua vida. Aquele que agora é que vai te dar a direção de como você deve viver a vida que Ele deu para você. Por isso aquela frase que nós muito vemos em para-choques de Kombi, não vi mais, porque era muito comum, dizendo assim: Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Isso é uma mentira para nós que nascemos de novo. Porque o apóstolo Paulo dizia assim: não vivo mais eu, mas a partir do momento que eu tive encontro com Cristo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque essa vida não me pertence mais. Essa vida foi entregue àquele que deu a sua vida para salvar a minha vida. Por conta disso, eu não permitirei mais que eu viva a minha vida, mas eu permitirei que Ele viva a vida dele na minha vida, para que Jesus Cristo possa ser uma extensão ainda daquilo que Ele quer realizar na sua vida, na vida de outras pessoas, através da sua vida. Um ano novo, ele pode gerar desejos. Eu vou ler a Bíblia, eu vou voltar a jejuar, não vou faltar mais nos cultos, eu vou pedir perdão, eu vou ser alguém mais dedicado à obra do Senhor, tudo isso. Mas só um novo ano pode gerar em você mudanças. Porque senão 2023 não trará para você mudanças. Ele só trará para você desejos de mudança. Mas quem terá que mudar? Somos nós. Atos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O problema de todos nós, de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, não é não ter desejo, a ausência de desejos de fazer a vontade de Deus. O problema é que desejos não é concretização de mudança. Desejo pode ser apenas a mola propulsora, aquela que te motiva, aquela que te impulsiona para que você venha gerar o quê? Mudança na sua vida, com o trabalhar do Espírito Santo em sua vida. O texto aqui em Atos 58 diz assim: olha, vocês são obstinados, eu quero realizar mudança na vida de vocês, mas vocês sempre resistem ao Espírito que eu coloquei dentro de vocês. Diga a você mesmo, se é verdade ou mentira, quantas vezes o Senhor quis fazer alguma coisa em você ou através de você e você negou isso? Estou falando alguma mentira? Não. Isso é resistência ao Espírito. E quando nós resistimos à ação do Espírito para que Ele gere em nós as mudanças, nós vamos viver apenas dos desejos que o ano novo traz. Mas nunca viveremos um novo ano em nossas vidas. Porque o novo ano ele gera mudanças. Agora o ano novo, ele só traz desejo. E os desejos, à medida que você não muda, você vai se frustrar em mudança. Nós somos resistentes. Nós resistimos. Nós muitas vezes sabemos que aquilo é bom para a gente, que aquilo vai edificar as nossas vidas, que aquilo vai dar uma nova direção para a nossa vida, mas a gente é resistente à mudança, a gente não gosta de mudar, a gente gosta de permanecer do jeito que a gente está, sem perceber que essa atitude é uma expressão de que você está dizendo ao Espírito Santo: eu não quero que você faça isso. Salmo 119, versículo 60.
Diz assim: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Se você quer não apenas um ano novo, mas você quer um novo ano na sua vida, para que as mudanças aconteçam, as mudanças só acontecem quando nós estamos dispostos a obedecer os mandamentos do Senhor. A palavra diz: ore. Se você tem uma vida de oração que te envergonha, então obedeça, vá orar. Porque enquanto você não obedecer para ir orar, você nunca vai gerar uma mudança na sua vida de oração. Se você não tem um hábito de congregar periodicamente na sua igreja, nos dias que são ofertados cultos, isso só vai acontecer, só vai existir uma mudança quando você decidir obedecer, porque a palavra do Senhor diz o quê? Não deixai, como muitos já deixaram, de congregar. É obediência para que haja mudança. Se não houver obediência, não há mudança. E por último, um ano novo, ele gera em nós motivações, mas só um novo ano gera em nós transformações. Mateus 21, 28 a 30 diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, o homem disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não, não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, pai, claro que eu vou. Mas não foi. Eu pergunto para você, quem era o motivado e quem foi aquele que foi transformado? Motivado é aquele que diz assim: eu vou. Mas não vou não. Sabe aquele que foi transformado? É aquele que diz assim: eu não vou. Mas depois ele parou e pensou e falou assim: não, eu vou obedecer meu pai. Eu vou sim. Eu vi um empresário, um podcast bem pequenininho, acho que é podcast, uma postagem. Ele dizia o seguinte: o que gera mudanças em nossa vida, ou transformações em nossas vidas, não são as motivações, mas é a disciplina. Aí ele diz assim: você acha que eu acordo todos os dias motivado a ir trabalhar, mesmo que eu tenha uma grande empresa, que eu lucre muito mensalmente? Eu sei tudo isso. Mas vocês acham que eu acordo todo dia motivado? Não. Tem dia que eu não tenho motivação nenhuma, eu não queria ir trabalhar, mas eu vou porque eu sou disciplinado. Sabe, meus irmãos, esse ano novo, não só esse, mas todos que virão, eles podem gerar dentro de nós motivações. Esse ano eu vou mudar, eu estou empolgado, vai ser diferente. Mas não pense que essa dose de motivação vai perdurar nos 365 anos do ano. Isso não é verdade. Haverá dias que você não desejará fazer aquilo que é bom para você, simplesmente porque você não quer fazer. Mas o que vai fazer com que você faça isso, para que isso gere uma transformação em você, sabe o que é? A disciplina. Você acha que todo dia minha esposa quer levantar, ou a Marisa quer levantar e fazer o café? Mas tinha dia que ela esperava assim: poxa, agora podia bem que fazer um cafezinho para a gente trazer aqui na cama, né? Se elas esperarem por isso, coitado. Não que elas não mereçam, elas merecem, mas eu não consigo. E se eu for fazer, eu erro. Erro no pó, eu erro no açúcar, eu erro na água, eu erro. Mas vou tentar ainda fazer isso. Mas você acha que todos os dias elas estão motivadas? Acordei, não vi a hora de acordar porque eu quero descer, eu quero fazer aquele café gostoso. Tem dia que está assim, não é verdade? Vou fazer um café. Mas tem dia que fala assim: eu queria tanto que minha mãe fizesse, eu queria tanto que a Maressa fizesse. Aí as duas podiam falar assim: eu não queria nem, eu queria que aquele preguiçoso teu pai levantasse e fizesse café, mas ele não vai fazer. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que elas não fazem. Eu vou buscar o pão. Eu vou buscar o pão todo dia. Você acha que todo dia eu fico empolgado? Até porque quando eu desço, quem me recepciona é o melão. Ele já olha e fica assim, ó. Se eu falar para ele: vamos comprar pão, ele já dá uns 3 vira-volta, vira um furacão, corre lá para frente e já vai entrar no carro. Mas tem dia que eu falo assim: não queria comprar pão. Não tem pão aí, amor? Eu falo: tem pão de 7 dias. Então, porrete, uma marreta. Não tem como cortar, joga água, frita, faz qualquer coisa. Não quero.
Porque nós somos resistentes a mudanças. Mas são essas mudanças que geram em nós as transformações. Romanos 1:21 diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. É interessante que esse versículo diz assim, que essas pessoas às quais ele está se referindo, foram pessoas que conheceram a Deus. Olha, tendo conhecido a Deus, decidiram não glorificar a Ele como Deus. Ou seja, eles, embora num dado momento tiveram o privilégio de conhecer parte do Senhor, mas eles não permaneceram, não perseveraram, não deram continuidade disso. Por conta disso, eles não se submeteram ao senhorio de Cristo, não foram transformados. E qual foi a consequência dessa resistência de não ser transformado? Ele diz assim, olha, no final, os pensamentos deles se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Tudo isso porque o quê? Porque era apenas um ano novo, que trouxe motivações, mas depois, quando elas acabaram, não tiveram um novo ano, e esse novo ano é que gera transformações. Eu quero que você chegue no final de 2023, ou você viva 2023, não na perspectiva de que o ano de 2023 vai me trazer surpresa. Ele não traz nada. E o que ele pode trazer para você, talvez alguma motivação. Algo vai acontecer, se anime, vai acontecer. Não. Você precisa transformar esse ano novo num novo ano, para que você seja transformado. A questão não é como é que o ano será, é como você será dentro deste ano. Para algumas pessoas no final do ano falam assim, para mim foi maravilhoso 2023. Outras pessoas vão dizer assim, para mim foi a mesma coisa de 2021. Outros vão dizer assim, para mim não foi nem como 2021, foi pior que 2022. Que não é o ano, somos nós. Eu termino essa mensagem deixando um conselho para você. Romanos 12:2 diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer terminar esse ano de 2023 transformado? Então você precisa não se amoldar ao padrão desse mundo. Inclusive a voz é imperativa. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. A sua mente já foi renovada. Agora você precisa fazer uso dessa mente renovada e renovar a sua vida. Porque senão vai ser só um ano novo. Mas não será um novo ano para você no que diz respeito às transformações que você tanto deseja e quer na sua vida. Eu vim essa noite aqui para trazer essa palavra para você. Não viva um ano novo. Viva um novo ano em sua vida. Que possa ser não só diferente de 2022, mas possa ser o ano diferente de todos os anos da sua vida. Talvez o ano que nós possamos chamar no final dele de o ano que foi um divisor de águas na sua vida. Você deseja um novo ano para você? Então faça planos e não crie só expectativas. As expectativas, ela mexe com a gente lá dentro. Mas tudo isso pode ser suprido, a sua expectativa, se você tiver planos. Inclusive para a sua vida espiritual. Porque quando se fala de plano, sempre pensa assim, um novo emprego, vou comprar uma nova casa, um novo carro, eu pretendo fazer viagem. Deixa um pouquinho isso do lado, buscar em primeiro lugar, e as demais coisas. Então faça planos. Mas faça planos para a sua vida espiritual. Para que em 2023 você chegue no final e você fale assim, nem eu estou me reconhecendo. Você deseja um novo ano para você? Realize algo e não viva apenas dos sonhos. Realize. Torne realidade aquilo que existe apenas na dimensão do sonho, da imaginação. Faça grandes mudanças e não viva apenas de pequenos desejos, ou até mesmo de grandes desejos. Quantas pessoas desejam entregar sua vida a Cristo?
Até entende que o caminho é esse, mas ela não quer mudar. Mas se você quer que esse ano novo seja um novo ano para você, então faça grandes mudanças na sua vida. Pastor, grandes eu não consigo, então faça pelo menos pequenas, mas faça. Não fique vivendo apenas, eu tenho vontade, pastor, eu tenho desejo. Vontade e desejo é bom só para ser o pontapé inicial. O que vai dar credibilidade a você é quando essa vontade e esse desejo tomar a dimensão daquilo que é concreto e não daquilo que é abstrato. Seja transformado e não viva apenas de motivações passageiras. Não seja aquele que diz assim, vamos começar, e fica uma semana, para. Aí começa outra coisa, vamos fazer isso aqui, agora vou fazer, para outra vez. Porque a motivação às vezes é assim. Sabe aquele negócio da caminhada? Não, eu já comprei um agasalho novo, o tênis de ping-pong, o negócio que eu saí pulando, já comprei o cap, já botei tudo, já comprei a garrafa, vai ficar pendurada aqui, vou começar a caminhada. Você começa, vai ser lá no Xinguixe, vou dar 379 voltas no Xinguixe. Aí vai lá, primeiro dia, 379 voltas, volta para casa. Aí no outro dia, 360. Aí no outro dia, ai, minha perna, ai, meu osso, ai, meu não sei o que, ai, não sei o que lá. Vou tirar uma semana de descanso. Aí aquele dia eu desisti porque eu esqueci de levar a garrafa d'água aí. No outro dia eu levei a garrafa d'água, mas não botei água. E aí vai acabando. Meu irmão, é disciplina. É disciplina. Se você quer ser transformado, você precisa ser disciplinado. É que nem vida de oração. Você pensa que toda hora que dobra o joelho, fala assim, eu não vi a hora de dobrar o joelho e passar esse tempo de oração. É nada, é uma guerra, meu amigo. É uma guerra, é uma luta. E você tem. Aí uma vez uma pessoa disse assim, pastor, mas será que Deus aceita esse tipo de coisa? Aceita, meu irmão, claro que aceita. Porque ele não aceita se você não orar. Eu queria ir para a igreja, pastor, mas assim, eu estou tão cansado, tão esbagaçado, tão destruído. Se eu for lá, o que eu vou oferecer para Deus? Será que Deus aceita? Aceita. Porque Ele está vendo a condição que você está, mas mesmo assim você se esforçou para estar. Aceita. O que você não pode viver nessa marmelada aí sempre, né? Você tem que fazer para o Senhor, tem que fazer com excelência. Tá, mas você nunca faz? Faça alguma coisa. Até que você chegue no excelente. Faça o que você pode agora. Carregue você, arraste você, mas faça alguma coisa. Eu termino essa mensagem dizendo para você, mais uma vez, não deixe que esse ano novo seja mais um ano novo na sua vida. Mas faça desse ano novo um novo ano para a sua vida. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, 2023 chegou, pisamos nele e vamos começar a nossa jornada e a nossa caminhada com o Senhor, até que o Senhor volte. Mas nós não queremos apenas dizer que entramos em 2023 felizes, alegres, contentes. Porque às vezes isso pode ser apenas um sentimento passageiro. Mas nós queremos transformar esse ano novo de 2023 num novo ano para as nossas vidas. Aonde aquilo que precisa ser reparado, que o Senhor repare. Aquilo que precisa ser consertado, que o Senhor nos ajude a consertar. Aquilo, Senhor, que não está devidamente ajustado, Senhor, que não está devidamente informado, Senhor, dentro de uma forma que possa ser neste ano de 2023. Ajuda-nos, Senhor, para que não seja só um ano novo, mas seja um novo ano. Aonde aquilo que a gente saia da dimensão das expectativas, Senhor, que a gente saia da dimensão dos sonhos, que a gente saia dessa dimensão de apenas desejo, que eu tenho vontade, mas não consigo, que a gente saia dessa dimensão, dessas motivações que são passageiras, a gente acorda e quer tudo, mas na outra semana não quer nada. Não, Senhor, que esse ano seja um ano de planos, que seja um ano de realização de sonhos, que seja um ano não apenas de desejo, mas de fortes mudanças em nossa vida. Que este ano não seja um ano apenas ocupado por motivações passageiras, temporárias, mas que seja um ano em que nós sejamos mais ainda transformados e nos transformemos cada vez mais parecidos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
não só um ano novo, mas um novo ano em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela presença dos teus filhos. Obrigado por me conceder o privilégio de trazer essa palavra. Obrigado, Senhor, por me confrontar com essa palavra também, para que eu não viva apenas um ano novo, mas que este novo ano seja um ano divisor de água, não só para mim, mas para cada um dos meus irmãos e irmãs, e também para esse ministério. Que neste ano, Senhor, que o Senhor nos ajude a abrir novas frentes de trabalho, para que o Ministério Acos cresça, Senhor, para que o Ministério Acos possa, que é composto de pessoas, que novas pessoas surjam, Senhor, nessas novas frentes de trabalho, e almas possam ser salvas, aquelas que estão, Senhor, cansados da caminhada, que estão machucadas, que nós possamos levar cura para essas pessoas, que seja um novo ano.